Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Venha participar das nossas discussões sobre cultura, sobre cinema, sobre séries, tá? E outras coisas aí, tá? E hoje, gente, vamos falar mais uma vez de cinema, tá, gente? Eu quero falar de uma coisa especial hoje, embora eu já tenha feito essa discussão em outros vídeos, tá, gente? Hoje vai ser uma discussão um pouco mais curta, talvez, tá? Mas eu quero falar de Duna novamente, tá? Dessa vez a versão do David Lynch de 1984, né? Que passou recentemente, né, na sessão dos filmes da meia-noite do Net Botafogo 1, tá? E é um filme que está fazendo 40 anos, né? Eu me lembro de ter visto esse filme em 1984, se eu não me engano, né? 40 anos, né? Eu vi esse filme no Roxy, lá em Copacabana, quando o Roxy tinha mil e poucos lugares, 1.200 lugares, tá? E eu tinha lá meus 13, 14 anos mais ou menos, tá? É claro que eu vi o filme depois de novo, né? Eu tenho o DVD, coisa e tal, né? Que é uma outra versão do filme, né? Um outro recorte do filme, né? Isso já se passou também num cineclube de ficção científica que tinha no Planetário, organizado pelo Conselho Jedi. Esse filme também já foi exibido lá, né? Mas vendo a telona mesmo no cinemão, como eu vi em 1984, na década de 80, fazia muito tempo que eu não via, né? E aí foi interessante, né, ter essa oportunidade de rever esse filme, né? Um filme que eu particularmente gosto bastante, tá? Esse é um filme que despertou sentimentos muito díspares, né? Tem algumas pessoas que gostam, tem outras que odeiam, né? O próprio David Lynch não gosta muito de falar desse filme, né? Porque nós sabemos que é uma ficção científica, né? O Duna, né? Escrita pelo Frank Herbert, né? Que rendeu várias continuações no meio literário, que eu estou querendo dizer, tá? E o que acontece? Um livro tão grandioso quanto Duna, né, que hoje em dia as versões mais recentes têm até um glossário, tá, para você poder compreender o livro, né, no caso, né, realmente tem uns termos lá que você só vai pegando com o tempo à medida que você vai lendo o livro, né. Então as edições mais recentes da Aleph, né, de Duna, né, fazem um glossário para você consultar enquanto você está lendo o livro, né, de tão elaborada e complexa que a história é, né. É claro que você passar uma história dessas para o cinema é um negócio muito complicado, né? E se fez na época, né? Perdão, gente, um projeto que foi considerado muito ambicioso, né? Aqueles projetos que tipo assim você não consegue, não vai conseguir realizar, né? E outra coisa também, pelo fato do próprio Duna ser uma espécie assim de mito, né, na ficção científica, né? Muita gente quis meter a mão, né? E o David Lynch meio que perdeu o controle. Não foi um filme feito com o corte do diretor. É um filme, inclusive, com um roteiro feito pelo David Lynch, né? E dirigido por ele, né? Mas, né? A gente vai ter mil influências, né? De várias pessoas no filme, né? Por exemplo, o ator que faz o Paul Atreides, né? Ele não era ator de cinema, né? Ele era praticamente um cara desconhecido ali que meteu muita grana no filme, mas ele meteu essa grana com uma condição: eu vou fazer o Paul Atreides, né? Então você já imagina, né, como é que o negócio foi. Teve uma participação do Sting, né, que queria aparecer no frontal numa das cenas, né? Aí falaram: não, isso é demais, cara. E botaram ele lá com uma tanguinha lá no filme, uma tanguinha verde lá toda alienígena lá, coisa e tal, né? Então, quer dizer, quando esse filme foi feito, né, o resultado na época foi muito menos do que se esperava, né? Se esperava fazer uma coisa muito grandiosa, muito ambiciosa, uma superprodução, entendeu? Mas no final das contas a coisa não deu muito certo, tá certo? E as pessoas, muita gente criticou, e o próprio David Lynch tem uma espécie de ojeriza de falar sobre esse filme, que é um dos filmes que ele acabou fazendo. De qualquer forma, tá? Depois que a gente viu os dois filmes do Denis Villeneuve, né, mais recentemente, né, e aí você revê o Duna de 1984, você pode estabelecer algumas diferenças. Você pode dizer que esses dois Dunas, né, o de 84 e o de agora do Denis Villeneuve, né, eles são filmes bons.
O Denis Villeneuve talvez um pouco melhor, talvez um pouco mais elaborado, até porque ele fez a história do primeiro filme, entendeu? Dividido em dois filmes grandes, né? E a impressão que se dá, tá? Eu cheguei a ler o Duna, mas confesso a vocês que eu parei e não continuei, tá? Mas a impressão que se dá é que a forma como Denis Villeneuve trata o Duna é mais fiel ao livro, né, do que o roteiro que o nosso David Lynch fez, né, no final das contas, né? Então isso é uma vantagem, né, do Denis Villeneuve, né, no caso, né? Agora é tal coisa, né? O filme do Denis Villeneuve talvez ele seja mais soturno, né, do que o outro Duna, né, do que o Duna de 1984. O Duna de 1984 também é pesado, é carregado, coisa e tal, mas eu acho que o grau vamos dizer assim, de obscuridade, de soturnidade, se eu posso usar essa palavra, né? O quão ele é mais soturno, né, no final das contas, né? É maior no filme do Denis Villeneuve, né? Outra coisa também que é interessante da gente falar, né, são os personagens, né? Por exemplo, quando a gente fala do Barão Vladimir Harkonnen, né? O Barão Vladimir Harkonnen no Duna do Denis Villeneuve, ele tem uma atuação muito periférica, né? Muito periférica. Eu achava que ele merecia um pouco mais remoto. Tem que sempre ser na hora que eu gravo vídeos. Mas voltando aqui, o Vladimir Harkonnen sempre fala, entendeu? Que esse personagem do Vladimir Harkonnen, que é o grande vilão do filme, né? Ele tinha que ter, sabe, um pouco mais de destaque, né? No Duna do Denis Villeneuve. Ele tem uma participação bem mais periférica. Enquanto que, por exemplo, o Stilgar, né, que é o Fremen, né, que vai ali iniciar o Paul Atreides, né, que vai ser o Paul Muad'Dib, ele vai ser o Uzul também, né, o cara tem 3 nomes, né. Ele tem uma participação muito mais pronunciada, que você tem até o Javier Bardem fazendo o Stilgar, né, que foi bem interessante. Já o Stilgar, que a gente via no Duna de 84, tem uma participação muito periférica. E o Barão Vladimir Harkonnen aparece muito mais, tá? Você tem o Barão Vladimir Harkonnen do livro, que tem uma natureza extravagante, né? Ele é altamente extravagante, ele é altamente cruel, ele é altamente mau, tá? E extravagante. E ele também tem um toque ali, uma pitada de homossexualismo que era visto de uma forma, tá? Um tanto quanto nefasta, né? Pelo nosso Frank Herbert. A gente percebe isso, né? Que como se o homossexualismo fosse uma qualidade, vamos dizer assim, negativa, que a gente inclusive viu o Barão Vladimir Harkonnen, né, pegando um garotinho novinho, né, e devorando o moleque, né, literalmente comendo ele, né. Então, quer dizer, como se você associasse, né, o homossexualismo a uma coisa mais, sei lá, canibal, né, uma coisa assim bem mais, como podemos dizer, bem mais vilânica, né, coisa e tal, né. A gente tem que lembrar que o Frank Herbert já escreveu esse livro há muito tempo, né, e as visões, né, sobre homossexualismo antigamente eram muito mais preconceituosas, né? Hoje ainda são, né? Imagina naquela época. Mas o Barão Vladimir Harkonnen do Duna de 1984 ele é muito mais interessante que o Barão Vladimir Harkonnen tá, do Duna do Denis Villeneuve, por exemplo. A morte do Barão também é um negócio controverso. No filme do Denis Villeneuve ele é assassinado, né? Pelo Paul Muad'Dib, né? No caso, né? Ele toma uma facada ali no pescoço, né? Enquanto que no filme de 1984, né, quem mata o Barão Vladimir Harkonnen é a irmã do Paul Atreides, né, que joga ele dentro da boca de um verme, né, no final das contas. Né. Eu não me lembro também de ter visto a filha, né, a irmã do Paul Atreides no Duna do Denis Villeneuve, tá? Enquanto que no Duna do David Lynch ela aparece, né, e ela tem uma participação interessante. Uma coisa que é legal de se falar também, gente, é que o Duna do Denis Villeneuve ele vai meio que explicando a história com o passar, né? Vai explicando o universo de Duna com o passar, com o transcorrer do filme, né? O Duna do David Lynch ele é mais didático nesse sentido, né? Você tem, por exemplo, a princesa, né, filha do imperador, né? Acho que era Irulan o nome dela, né? Ela conta, né, como é esse universo de Duna. Ela fala que é o planeta Arrakis, ela fala da dinastia dos Atreides, dos Harkonnen, né? Ela vai botando ali as cartas na mesa, tá? E depois você também tem uma narrativa em off que complementa isso, né? E tudo isso é falado no início, né? A própria tramóia entre o imperador, né, e a dinastia Harkonnen para
tirar a dinastia Atreides do caminho, né, esse negócio todo, né, já é assinalado no início do filme, né. Então o filme ele é bem mais explicativo, ele contextualiza a história muito mais logo no início, entendeu? Até porque se sabe que depois, né, muitos termos ali que vão aparecer no filme que vão ter que ter o seu significado já, entendeu? Estabelecido, né? Até para o espectador poder compreender a história melhor, né? Então esse filme do Duna, do David Lynch, por exemplo, ele fez um glossário no início do filme. Ele contextualizou a história, fez uma sinopse, fez meio que um glossário dos termos principais do filme, né? Para depois, né? Você ver toda aquela, como é que fala, aquele diálogo, né? Aquela, como podemos dizer, aquela retórica altamente messiânica, né, que o filme tem também, né, no final das contas, né, e aí você consegue acompanhar um pouco melhor, né, essa retórica mais messiânica, essa retórica mais elaborada dentro desse universo muito específico, né. E no final das contas você também vai ter uma parte, né, de ação, né, e talvez o Duna de 1984 ele seja muito mais épico e grandioso nas cenas de ação do que o Duna do Denis Villeneuve, né? Embora o Duna do Denis Villeneuve também tenha cenas muito grandiosas, tá? Mas a batalha dos Fremen, né, contra a dinastia Harkonnen, né, e o Imperador e o Sardaukar do Imperador, né, no caso, né, ela é bem mais grandiosa, ela é bem mais potente, coisa e tal, tá? E uma coisa também que é interessante da gente falar, né, é o controle da voz, usar a voz como arma, tá? Eu não me lembro de ter visto muito isso no filme do Denis Villeneuve, né? Eu posso estar enganado, eu posso ter esquecido que eu já vi esse filme há um tempo, né? Mas essa coisa de você usar a voz como arma, né? Que as Bene Gesserit faziam, né? E que depois o Atreides ensinou para os Fremen, né? Isso, né? Isso é muito mais pronunciado no filme de 1984, tá? No filme no filme dos filmes do Denis Villeneuve eu não me lembro muito de ter visto isso. E se isso foi citado rapidamente, tá? Porque realmente não tinha essa coisa de usar a voz como arma. Então vocês estão vendo, entendeu? Que a gente tem aí duas leituras diferentes do filme, né? O David Lynch ele vai dar um final, ele vai dar um desfecho pro filme, tá certo? Ele vai dar um desfecho pro filme. O Paul Atreides vai ser lá o grande Messias de Duna, coisa e tal, né? Mas no filme do Denis Villeneuve, apesar do Paul Atreides também ser o grande Messias de Duna, esse negócio todo, né? O filme não termina ali. O filme termina, né, com os Fremen subindo nas naves para atacar a guilda, né, que está prestes a atacar a Arrakis, né, no final das contas, né? Enquanto que o David Lynch não, ele dá um desfecho ali, ele fecha, né, o filme como Atreides, com Atreides lá sendo elevado, coroado, santificado, beatificado, canonizado lá, coisa e tal. E o filme fica mais com uma cara de final feliz. O filme do Denis Villeneuve não, ele fica com o final mais aberto, tá? A própria personagem da Shani também é uma personagem muito interessante, muito mais no filme do Denis Villeneuve com a Zendaya, tá? A Sean Young, né, que a gente adora de Blade Runner, né? Ela conhece lá o Paul Atreides, 2 segundos depois está dizendo que ele é o amor da vida dela, né? Esse relacionamento não é construído, tá certo? Ele é muito, como podemos dizer, muito romântico demais, uma coisa completamente fora da realidade, enquanto que o nosso Paul Atreides e a Zendaya, eles vão ali, né, o Chalamet e a Zendaya, eles vão construindo melhor esse relacionamento, né? E inclusive é um rompimento desse relacionamento no final do filme, né? Do Denis Villeneuve, né? Que ele acaba, o Paul Atreides acaba, né? Meio que traindo a confiança da Zendaya dentro, né? Dessa ideologia, desses preceitos, que a Zendaya era uma religiosa convicta, né? E o Paul Atreides se veste, né? Veste essa manta de Messias, né? E de grande líder, né? Casa-se, inclusive, se eu não me engano, com a filha do imperador, né? Para poder ajeitar as dinastias ali politicamente, coisa e tal, né? Isso, obviamente, magoa, né? A Shani da Zendaya, né? E esse relacionamento entre os dois é muito mais interessante e conflituoso no filme do Denis Villeneuve. Enquanto que na versão do David Lynch de 84, esse relacionamento é praticamente apagado, posto de lado. Você tem uma Shani completamente submissa, completamente apaixonada, coisa e tal, né? E não faz nenhum questionamento com relação ao Paul Atreides, não questiona a religiosidade dos Fremen, nada disso, né?
Então, gente, eu achei que ia ser um vídeo curto, ele até ficou relativamente grande, né? Dá pra falar bastante coisa. Olha que eu nem fiz uma sinopse da história hoje, até porque eu já fiz isso, é muito conhecido, né? O filme, a história de Duna é muito conhecida também. Eu já fiz um vídeo fazendo uma resenha, né, da história de Duna, mais ou menos, tá? E hoje foi só uma comparação mesmo, né? Entre o filme do David Lynch e o filme do Denis Villeneuve, né? E os filmes da Denis Villeneuve, né? E interessante, gente. É interessante que dá para você perceber, entendeu? A diferença de leituras, né? Sobre uma mesma obra. Você tem a obra, que é o livro do Frank Herbert, né? Você tem uma segunda obra, que é a leitura do David Lynch, e você tem uma terceira obra, que é a leitura do Denis Villeneuve, talvez a Denis Villeneuve sendo mais fiel ao livro do que o David Lynch, né? Mas isso não faz com que a história do David Lynch seja menos interessante, né? Da forma como ela foi construída, da forma como o David Lynch priorizou certos elementos do livro, enquanto que o Denis Villeneuve priorizou outros elementos do livro. Então é interessante você ter essas duas leituras, né, cinematográficas desse filme, né? Até porque é um livro muito complexo, não complexo no sentido de ser difícil de ler, mas complexo no sentido de que ele é altamente elaborado, ele é altamente trabalhoso para você ler, tá? Você realmente precisa ter uma atenção especial com ele, né? E vale muito a pena entrar nesse universo, gente. Eu gosto muito, tá? Eu sou fã de ficção científica, tá? E Duna é um livro que está trabalhando muito as questões do tempo em que ele foi feito. É muito interessante perceber isso também, mas isso já foi comentado em outro vídeo. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende, e futuramente vamos nos encontrar aí novamente, tá? Pra gente poder conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.